Índia, que estão agora, o Christopher está no Paquistão, um país que mata cristão mesmo, ele está lá implantando, inclusive uma escola. Eu digo para vocês, que homem corajoso, eu não tenho coragem disso não, mas ele está lá e ele não está nem aí se vai morrer, se não vai morrer, mas ele está lá trabalhando e fazendo pelo pastor Caio, pela pastora Romina, pelos seus filhos, que também são missionários, que têm colocado a vida deles nessa direção, que Deus possa sustentá-los e possa usar pessoas para sustentá-los, em nome de Jesus. Ore por sua família, ore por todos os ministérios da igreja, pela liderança, amém? Glória a Deus, diga comigo, eu vou jejuar e orar, amém. Queridos, eu quero conhecer os nossos visitantes. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Ali eu tenho 4, 5 convidados. Eu convidei eles para estarem aqui na igreja. São meus convidados. Eu quero que vocês abracem eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Que Deus possa fazer uma grande obra na vida de vocês em nome de Jesus. Mais alguém nos visita? Desse lado temos alguém? Aqui, os irmãos, tem mais alguém? Aqui tem um jovem, eu já fui ali, cumprimentei ele, seja bem-vindo. Que Deus te faça um grande soldado desse exército, em nome de Jesus, amém? Deus está precisando de homens valentes. Você pode dizer para Deus, eu sou esse homem, quero ser esse homem, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Enquanto você abre a Bíblia, nós estamos voltando de um encontro, que é o encontro com Deus, encontro nível 1. Foi um encontro muito lindo, queridos. Eu não gosto de usar a expressão que você perdeu. Eu não gosto dessa expressão, mas hoje eu preciso usar e dizer, queridos, você precisa ganhar. E eu gostaria que você fosse para esses encontros, que você investisse dinheiro na tua vida espiritual. Eu tenho certeza que os irmãos que foram, voltaram transformados. Palavras poderosas de cura, de libertação e de ensino. Amém, queridos? Eu tenho certeza. Então, no outro domingo, esses irmãos vão trazer os seus testemunhos daquilo que Deus falou, do que Deus falou a respeito da obra, da vida cristã. E eu não vou fazer hoje porque temos ceia, e hoje eu estou com vontade de falar, então a ministração vai ser um pouco mais comprida, porque eu estou voltando do encontro, então eu preciso falar. Amém, queridos? Aleluia. Abra aí a sua Bíblia, Jeremias capítulo 6, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Teu Espírito, Deus, nos traga toda a inspiração desta palavra, Pai, porque esta inspiração foi dada pelo Espírito Santo ao escritor deste livro, e nós te pedimos, Deus, aquele que escreveu o livro, é o único apto, Senhor, para, meu Deus, trazer toda a revelação que precisamos. Por isso, nessa noite, pelo Teu Espírito Santo, fale conosco, e cale aqui, Deus, toda a voz do diabo, toda a voz do homem, e toda a voz da nossa carne, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Eu lendo esse texto, na verdade eu havia preparado uma outra ministração, mas Deus me deu essa palavra, e eu fiquei impressionado com esta palavra, e aí Deus confirma hoje com algumas outras evidências de que esta é a palavra que nós precisamos ouvir como igreja. E esse texto de Jeremias, nós encontramos um povo que estava
desviando-se do caminho que deveriam andar. A gente encontra aqui um povo que estava buscando vários caminhos e várias soluções, e começa a clamar a Deus, e Jeremias começa a orar a Deus, e Deus aqui fala que eles deveriam lembrar-se das veredas antigas, dos caminhos que eram santos, dos caminhos que eram consagrados a Deus. E ele então, Deus faz uma revelação e fala que eles precisavam voltar para o caminho. Diga comigo, eles precisavam voltar para o caminho. E aí Deus chama esta responsabilidade e diz: achem o caminho, escolham qual é o bom caminho e andem por ele. Mas qual foi a surpresa que a gente encontra nesse texto, quando aquele povo diz: não andaremos? Que dureza de coração, gente. Eu fico impressionado quando eu li esse texto e eu olho para o coração desse povo que está levando bomba, que está levando na cabeça, que está colhendo frutos de uma vida desregrada, sem Deus. E quando Deus lhe dá uma solução, quando Deus lhe dá uma orientação, eles falam: não andaremos. A semana passada eu fui visitar uma família, queridos, e contei a história de um homem que eu evangelizei em Palma Sola, que tomava 12 comprimidos, 2 injeções por mês, que trabalhava numa serra-fita, caiu em cima da tora, e se não fosse alguém correndo desligar a serra-fita, ele seria serrado ao meio. E um dia eu estou almoçando, o filho dele corre lá, a filhinha na verdade, corre lá e chama: pastor, meu pai está tendo um ataque. Eu saio do meu almoço correndo, vou lá na casa dele, oro, clamo a Deus, ele se recupera, senta, e eu pergunto: você está bem, meu irmão? Ele fala: sim, estou bem. E eu fiz todo o plano de salvação, falei de Jesus, falei da libertação que Deus poderia fazer na casa dele, na vida dele, se simplesmente ele abrisse o coração e aceitasse esse Jesus. E eu perguntei: você gostaria de aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Não quero. E eu fui embora chateado comigo mesmo, chateado com ele, porque eu não posso fazer a escolha que ele tinha que fazer. Passados alguns dias, de novo, corre lá em casa que o homem estava de novo tendo esse problema. E eu vou lá, e oro de novo, e trabalho, peço libertação, e Deus cura aquele homem, e eles de novo, e eu prego a palavra de novo para ele, e eu pergunto de novo: você gostaria de entregar sua vida para Jesus? Deus pode mudar o seu quadro. Eu vou pensar, mas eu não quero. Passados alguns dias de novo, e lá vou eu de novo, e eu perguntei: você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? Ele disse: eu quero. Ele aceitou Jesus, foi para o encontro com Deus. No encontro com Deus, ele levou os remédios, pegou os remédios, colocou no chão, oramos, eu e o apóstolo Horácio por ele, declarando cura, declarando libertação, colocou o cigarro naquele lugar. E aquele homem foi liberto, começou a frequentar a igreja, frequentar as células, e não teve mais problema. E passado um ano e meio, eu encontro um médico na rua e ele pergunta: fulano está indo lá na tua igreja? Eu falei: tá. Ele disse: por isso que ele não veio mais buscar remédio.
Mas essa família passando por uma dificuldade tremenda, queridos. Toda deprimida, toda problemática. Eu contei toda a história desse homem, falei do amor de Jesus, falei do plano de Jesus, falei do caminho que é Jesus, e que todo homem que precisa ser bem sucedido e que deseja ser bem sucedido precisa caminhar por esse caminho. Eles estavam em 3 pessoas. E eu perguntei para a mãe daquela moça: a senhora gostaria de aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Entregar toda a tua história para esse Jesus? Ela disse: hoje não. E eu perguntei para a moça: você gostaria de entregar sua vida para Jesus? Ela encheu os olhos de lágrimas e disse: eu quero. Mas nesse texto a gente vê um povo duro, cujo próprio Deus está dizendo sobre o caminho, e eles estão dizendo: nós não vamos obedecer. Por que endureceram o coração, queridos? Eu fico pensando que a palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho que leva a Deus. A Bíblia diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, o próprio Deus, dizendo isso: eu sou o caminho. Ele não está dizendo eu sou um dos caminhos. Vocês podem escolher vários caminhos levam a Deus, vários caminhos levam à salvação, mas Jesus disse: eu sou o único caminho para qualquer homem que deseje entrar no céu e ter uma comunhão com Deus. Um dia me chamaram para fazer um velório ecumênico. Nunca tinha feito velório ecumênico. E o padre pediu: o senhor quer falar antes ou quer falar depois, pastor? Eu falei: eu quero falar depois. Pode ficar à vontade. E aquele padre começou a falar sobre esse texto, que Jesus é o caminho, mas que vários caminhos podem levar a Deus. Se você quiser ir para São Paulo, você pode pegar várias rodovias. E eu deixei ele falar todas aquelas bobagens. E no final eu li o texto de novo. E eu disse: se você quiser ir para Porto Alegre, você pode pegar qualquer asfalto, mas você tem que ir para o sul. Você não pode ir para o norte. Mas se você quiser ir para o céu, querido, você precisa deixar esse engano de que todos os caminhos levam a Deus. Você precisa ouvir a palavra que foi dita da boca do próprio Jesus, que Ele é o único caminho que leva a Deus. E fiz um apelo para que as pessoas aceitassem Jesus. Muita gente aceitou Jesus. E aquele homem saiu para fora bravo e disse: nunca mais me chamem para fazer um culto com esse pastor. E eu falei: é só ele não falar bobagem. É só não falar besteira. Jesus é o único caminho. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 3, que quando aquele homem pecou, Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. E a Bíblia diz que Deus colocou ali 2 anjos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. A Bíblia diz que Deus ali colocou 2 anjos com espada de fogo, com espada inflamada, para impedir que eles tivessem acesso à árvore
da vida. Quem quiser ler, leia por favor bem alto. 3:24. Aleluia! Mas até esse momento, queridos, o caminho era livre. Até esse momento, o caminho para a árvore da vida era um caminho livre. E havia outro caminho, que era o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, que também estava livre, mas que havia um impedimento. Havia uma palavra que saiu da boca de Deus dizendo: da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem, não devem comê-la. Mas o homem, deixando o caminho da salvação, deixando o caminho da árvore da vida, escolhe a desobediência, escolhe o caminho errado. Da mesma forma que essas pessoas disseram: não andaremos pelo caminho que Deus está apontando, não andaremos pelo caminho que Deus está dizendo. E Adão e Eva disseram: não andaremos. Aqui eu estou colocando uma palavra que não está na Bíblia, mas eu creio que na sua mente disseram: não andaremos no caminho que Deus está apontando, antes obedeceremos o caminho que leva ao conhecimento do bem e do mal. E até hoje nós vemos pessoas, mesmo se dizendo cristãs, andando pelo caminho do conhecimento do bem e do mal, andando pela vontade própria, andando por querer pagar o preço, andando por querer ver aquilo que vai acontecer pelas suas escolhas, porque não estão dispostas a obedecer uma palavra de Deus, não estão dispostas a andar pelo caminho que se chama Jesus Cristo, porque o caminho que se chama Jesus Cristo só tem um jeito de andar: com vestes brancas, com vestes puras e com uma decisão de dizer: eu quero obedecer a Jesus Cristo. Se é para Jesus, aplauda o máximo que você puder. Aleluia. Então não havia impedimento para uma comunhão com Deus. Mas agora há. Agora nenhum homem pode entrar na presença de Deus e voltar para o paraíso, porque a Bíblia diz que Deus colocou 2 anjos. E como nós vamos voltar? Essa é a pergunta do coração de um homem sincero: como faremos, irmãos, para herdar a vida eterna? Mas esse mesmo Deus que coloca anjos para proteger o caminho de volta, providencia o meio, providencia a nossa salvação. E o impedimento que estava nos proposto pelo véu, que fazia a separação entre nós e Deus, que é o nosso pecado, foi anulado na cruz do Calvário. E aquele que deseja chegar a Deus pode aceitar Jesus no seu coração e reconhecer que é pecador, e reconhecer que é miserável, e reconhecer que não pode chegar a Deus pelos seus méritos, pelo seu esforço, pela sua bondade, mas que necessita voltar para o caminho que leva a Deus. Então, queridos, não escolha o caminho da desobediência. Não escolha o caminho da rebeldia. A Bíblia fala, queridos, que os
os desobedientes não herdarão o reino de Deus. Eu estava passando um estudo para a nossa liderança sobre autoridades. E a gente vê que esse mundo ele está tão conturbado, tão sendo preparado para o anticristo, que as pessoas não respeitam mais autoridade nenhuma. As pessoas não respeitam o seu pastor. Quando eu falo as pessoas, não estou incluindo você. É as pessoas. As pessoas não obedecem pai e mãe. As pessoas não obedecem professores. As pessoas não obedecem autoridade. As pessoas não obedecem sinalização. As pessoas não obedecem uma fila que está lá e elas furam a fila. E muitos cristãos fazem isso. Muitos cristãos fazem algumas coisas que, gente, eu não consigo, eu não entendo. A história de um homem que ingressou na maçonaria, pastor, homem de Deus, e que o primeiro ritual, ele precisava confessar, dizendo, a pergunta era, da onde você vem? E aquele homem precisava dizer, venho das trevas em direção à luz. Como que cabe na minha cabeça um cristão dizer, eu venho das trevas e quero ingressar na luz? Jesus é a luz. Como cabe, amado, no nosso coração, um cristão entrar na fila do posto da gasolina espiritual, enquanto ele devia ser o posto? Eu anotei aqui algumas coisas que nos fazem parar à beira do caminho. E quando a irmã leu o texto, eu disse, Deus, é para hoje. Quantos cristãos parados à beira do caminho, querido? Quantos homens e mulheres que começaram uma caminhada cristã estão parados, felizes da vida porque são salvos, e que perderam o amor pelo evangelismo, que perderam o amor pelas vidas, que perderam o amor pela oração, que perderam o amor pelas coisas de Deus. Quantos cristãos, queridos, que vêm no culto uma vez por mês, que não tem prazer em estar na casa de Deus, e que não entenderam a visão de Davi, quando ele diz, eu prefiro estar na casa do meu Deus, do que em 1000 outros lugares. O pardal tem morada, a andorinha tem morada, eu também tenho uma morada, Senhor, a minha morada é os teus altares. A gente precisa despertar, queridos, precisa ferver no nosso coração, Deus, a minha morada aos teus altares. Por que você acha que eu fui para o encontro? Eu sou apóstolo. Eu vou dizer para você porque eu preciso me alimentar, eu preciso de Jesus.
Se você perguntar, apóstolo, se eu tinha dinheiro, eu vou dizer para você, não tinha. Orando, eu ia me dizendo, como é que vamos fazer? Não temos. E a Neide até deu a ideia, vamos deixar o Jonas. Eu falei, não, vai todo mundo, fica ninguém no Egito. Um dia antes veio um irmão que me comprou uma barraca e me ligou e disse, apóstolo, eu queria pagar aquela barraca. Eu falei, querido, não precisa vir especial para isso. Ele falou, não, eu estou na cidade. Ele falou, eu vou pagar 2 então já dessa vez. Eu digo, então agora nós vamos para o encontro. Nós é igual. Porque eu aprendi a andar pela fé, querido. Eu queria estar em todos os congressos, eu gostaria de estar em todos os congressos. Quem esteve lá viu essa experiência do apóstolo Alexandre, ele vai em todos os congressos. E aqui, queridos, eu anotei 3 coisas que fazem as pessoas parar na beira do caminho. Primeira delas, se você quiser anotar, dar ouvido aos soberbos. Quando a gente começa a dar ouvido ao orgulhoso, ao soberbo, aquele que diz no seu coração, ninguém manda em mim. Aquele que diz no seu coração, eu não preciso da igreja. Eu não preciso da satisfação da minha vida. É porque ele está sendo tomado por um espírito de orgulho, queridos, por um espírito que é um espírito que manda você desobedecer a palavra de Deus. E o Salmo 140, versículo 5 diz que os soberbos armam-me laços e cordas e estendem redes à beira do caminho e amarram-me laços escorregadiços. Se você ficar dando ouvido para o orgulhoso, daqui um pouco você está cheio de orgulho no seu coração, e você já não vai mais para a célula, e você já não vai mais para a igreja, e você já não ora mais, e você já acha que não precisa mais de Deus, e você já acha que o teu braço resolve as coisas. Mas a Bíblia diz que nós temos que ouvir Deus. Jeremias 48, 29 diz, temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. E a Bíblia chega a dizer que Moabe repousou sobre as suas fezes. E Deus, olhando aquele orgulho de Moabe, Ele diz, eu vou enviar derramadores para derramar o vinho de Moabe, a fim de que ele saia desse orgulho, se volte. E quanto cristão, enquanto homem de Deus sendo derramado, e mesmo sendo derramado, não volta atrás, porque é orgulhoso, porque tem o nariz empinado, porque não sabe pedir perdão, porque não sabe reconhecer. Não ouça o orgulhoso, querido. O orgulhoso é aquele que sabe tudo. O orgulhoso é aquele que fica na porta da casa de Davi, dizendo, olha, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu fazia diferente. Já ouviu isso? Absalão fazia isso. Ficava na porta da entrada da casa do seu pai, tentando ganhar o coração do povo, dizendo, se eu fosse Davi, eu não faria assim. Eu faria bem do jeito que você está falando, porque você é que está certo, o nosso pastor está errado. Segundo ponto, perder a visão. Ficar
ficar cego. Marcos capítulo 4, versículo 46, e Lucas, como foi lido aqui, conta a história desse homem de Jericó que estava sentado à beira do caminho. Querido, Jesus é o caminho, você não pode ficar sentado à beira do caminho. Jesus é um caminho para andar nele. Jesus não é um caminho para você andar sozinho. Jesus é um caminho para você andar com Ele. Jesus é um caminho para você se alegrar com Ele. Jesus é um caminho para você fazer a obra de Deus, evangelizar, orar pelos enfermos, expulsar demônios, fazer a obra de Deus com Ele. Mas a Bíblia conta que esse cego estava lá sentado à beira do caminho, até que ele escuta falar de Jesus. E quando eu escuto aqui a irmã dizendo que Deus fala ao seu coração, dizendo que há muitos tristes no nosso meio, eu também acredito. Porque o diabo deseja fazer você parar, meu irmão. Entenda um negócio: Deus não vai fazer você parar. Deus vai te impulsionar para a vitória. Deus vai te impulsionar para as coisas de Deus. Deus vai fazer você um vencedor. Mas o diabo veio para fazer você parar, para você olhar defeitos, para você olhar as coisas que não estão certas, e entristecer o seu coração e dizer: vou sentar porque só eu estou fazendo esse negócio. Eu acredito que o coração de parte meu estava muito triste. Muito triste. Mas ele escuta falar de Jesus. E ele fala: está aí a solução para a minha cegueira. Você quer ter visão do reino de volta? O texto que a irmã leu, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. Mas no livro de Marcos ele diz: eu quero ver de novo. Significa que ele enxergava e perdeu a visão. Não deixa o diabo te roubar essa visão. Quantas pessoas você conhece que eram crentes fervorosos, homens fervorosos, mulheres fervorosos, e que foram sendo minados no seu coração, e foram perdendo a visão, e começaram a sentar, e começaram a ir para trás dos bancos. E aí começa: não quero mais célula, não quero mais isso, não quero mais